O golpe militar que derrubou a monarquia no Brasil em 15 de novembro de 1889 foi pacífico e comemorado em muitas cidades. Instalada a República, os grupos que apoiaram dividiram-se por terem ideias e interesses diferentes em relação ao novo regime. O Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório de 1889 a 1891 e depois presidente da República, mostrou-se autoritário e logo se desentendeu com seus ministros e com o Congresso. Para piorar a situação, uma crise econômica e financeira gerada pelo programa de Rui Barbosa, ministro da Fazenda, começava a se agravar. Disposto a industrializar rapidamente o país, Rui Barbosa autorizara a emissão de papel-moeda e o empréstimo aos interessados em abrir empresas em diferentes ramos. Mas a facilidade na obtenção de dinheiro fez surgir empresas fantasmas, que só existiam no papel e nada produziam. Em meados de 1890, o descontrole financeiro era total, provocando alta do custo de vida, inflação e falências. A crise, conhecida como encilhamento, aumentou o descontentamento da população contra o governo. Em janeiro de 1891, todo o ministério pediu demissão. Em fevereiro, Deodoro foi formalmente eleito presidente. Criticado por setores militares e civis e buscando retornar o controle do poder, ordenou o fechamento do Congresso e decretou o estado de sítio, na capital e em Niterói. A medida provocou a reação de oficiais da Marinha e do Exército, que se levantaram contra o governo. Diante da possibilidade de uma guerra civil, Deodoro renunciou em novembro de 1891. O vice-presidente Marechal Floriano Peixoto assumiu a presidência e agiu com severidade para controlar a situação. Prendeu e deportou militares rebeldes, destituiu governadores, tabelou preços, entre outros. Apesar de as medidas agradarem a uma parte das elites e das classes médias urbanas, não evitaram a eclosão da revolta da Armada, Rio de Janeiro, 1893 a 1894. E da Revolução Federalista, Rio Grande do Sul, 1893 a 1895. A violência dessas rebeliões, que pretendiam depor Floriano, deixou cerca de 10 mil mortos. Em 1894, ao assumir o novo presidente, Prudente de Moraes, a revolta armada estava sufocada no Rio de Janeiro e a Revolução Federalista terminara no Rio Grande do Sul. Mas havia outros problemas. No interior da Bahia, milhares de povos reuniam-se para ouvir a pregação de Antônio Conselheiro, que criticava os poderosos e anunciava novos tempos de justiça e abundância. Os grandes fazendeiros estavam assustados. Era preciso encontrar uma forma política de restabelecer a ordem no país. Depois de pouco mais de 3 meses de trabalhos, a Assembleia Constituinte apresentou a nova Constituição, promulgada em 1891. Ela estabelecia, entre outros artigos, o nome de Estados Unidos do Brasil para o país, a República Presidencialista e Federativa, formada por 20 estados autônomos, o mandato de 4 anos sem direito à reeleição para o presidente da República, o voto universal masculino aberto para maiores de 21 anos alfabetizados, o direito de cada estado eleger seu governante e a sua Assembleia Legislativa, e também de contrair empréstimos do exterior e decretar impostos sobre exportações, imóveis e outros. O federalismo atendia ao desejo dos cafeicultores paulistas, que apoiaram a queda da monarquia e beneficiava também os grandes fazendeiros de outros estados. Permitia administrar os estaduais e dispor dos recursos públicos livremente, sem a intervenção do governo federal. Assim, o controle da vida econômica e política de cada estado ficou nas mãos de um punhado de latifundiários. Portanto, quem mandava na República eram as oligarquias estaduais. As oligarquias mais fortes do país eram as de São Paulo, por sua riqueza econômica, e Minas Gerais, o estado mais populoso, e por isso com maior número de deputados federais, além de possuir a segunda economia do país.
O poder dessas oligarquias ultrapassava a esfera estadual. Elas controlavam também a política federal. A supremacia de São Paulo e Minas Gerais na vida nacional foi chamada de política café com leite, na qual o café referia-se à economia cafeeira de São Paulo e o leite à pecuária leiteira de Minas Gerais. Até 1930, coube às oligarquias paulistas e mineira decidir quem venceria as eleições para presidente da República. Nesse tempo, a política do café com leite poucas vezes foi contrariada. Sua força estava no compromisso de não interferir na política interna dos demais estados e dar pleno apoio às suas oligarquias. Além disso, o poder federal premiava as elites, leais com cargos públicos, pastas ministeriais e ajuda econômica em obras federais, construção de pontes, por exemplo. O pacto entre governo federal e governos estaduais foi chamado política dos governadores. Era uma troca de favores entre o presidente e os governadores. Os governadores garantiam que, em seus estados, somente seriam eleitos deputados e senadores favoráveis ao governo federal, e os estados teriam total autonomia para suas eleições. Não existiam partidos nacionais, só regionais. Bom, falando um pouco mais sobre essa questão do poder dos coronéis, durante todo o período entre 1889 e 1930, chamado República Velha, ou Primeira República, o poder político do país esteve na mão das oligarquias estaduais. A oposição foi mantida longe do poder a qualquer custo. E isso só foi possível porque o governo contava com a atuação dos coronéis, os grandes proprietários de terras, que controlavam a vida dos municípios. A figura respeitada e temida no interior do país, do coronel, tinha à sua volta numerosos dependentes, como empregados, trabalhadores da vizinhança, moradores, pequenos comerciantes, delegados, padres e outros. Era ele quem conseguia emprego e nomeações. Muito bem. A proteção contra a ação da justiça e contra os inimigos também. Em troca, o coronel exigia da sua gente a fidelidade total, especialmente nas eleições, quando todos deviam votar nos candidatos indicados por ele. O eleitor era pressionado de várias formas, desde o suborno com favores e presentes até a ameaça física. Para isso, os coronéis contavam com os jagunços, armados e dispostos a executar as suas ordens. Como o voto era aberto, sabia-se no ato da votação qual era a escolha do eleitor. Tornava quase impossível contrariar a vontade do coronel, ou seja, o chamado voto de cabresto. É um voto controlado pelo coronel. Isso aí chamava de clientelismo, que é a relação de dependência e troca de favores entre coronel e os eleitores, que garantiu a vitória eleitoral das oligarquias e a sua consequente manutenção no poder. Ou seja, quanto maior o número de votos obtido para a oligarquia, maior era o prestígio do coronel junto ao governo estadual, que em troca lhe concedia favores, liberava verbas para municípios e o controle era grande. Era o famoso curral eleitoral. Era a base política dos coronéis. E para muitos era a única força naquele período que eles possuíam, já que todo coronel era rico. Se o eleitorado fosse pequeno, usavam-se artifícios para aumentá-lo. Como? Obrigava os eleitores a votar 2 vezes, 1 e mais sessões, contavam-se votos de pessoas falecidas, davam-se título a menor de 21 anos, analfabetos, entre outros. Ou seja, era sempre uma eleição fraudada, porque era tudo de acordo com o que o coronel queria. No caso de um candidato indesejável ser eleito, havia ainda outro recurso para eliminá-lo, ou seja, a Comissão de Verificação dos Poderes, que tinha a função de apurar a veracidade do resultado das eleições. Podia impedir a posse de um candidato eleito, em caso de fraude ou irregularidade. Durante a República Velha, a comissão foi usada para a degola, ou seja, impedimento dos candidatos eleitos à oposição. Só eram reconhecidos e empossados candidatos oficiais. Então, quer dizer, tudo ficava na mão do coronel.
só era eleito quem ele queria, não adiantava. E caso o negócio desse problema, usava-se a degola, ou seja, não era empossado. Então, essa é a famosa República Café com Leite, dominada pelos coronéis. Bom, estamos começando aí as nossas aulas. Espero que tenham gostado. Daqui para frente, mais coisas sobre a República Velha. Muito obrigado.